O Brasil com Ana Moser está diante de uma oportunidade histórica. Podemos definitivamente fazer do esporte uma política pública do Estado brasileiro. Podemos implantar o Sistema Nacional de Esportes, definindo o papel de cada ente federado na construção das nossas políticas públicas. Também podemos ter um projeto para o esporte de alto rendimento, fazendo com que o Brasil seja, de fato, a potência do esporte que nós sempre desejamos. E é importante o esporte como alto rendimento, porque cada vez que nós vamos bem em uma modalidade, são milhões e milhões de crianças que aderem a essa modalidade, se espelham nos nossos atletas. Então o esporte de alto rendimento é muito importante para que a gente tenha um grande projeto de inclusão social e do desenvolvimento da cidadania por meio do esporte. Eu vejo aqui em Araraquara, são mais de 7.000 crianças num programa de inclusão social do esporte como educação complementar, provocando a inclusão e a cidadania e ainda mais revelando talentos. E podemos ainda redefinir o marco regulatório do futebol. É importante. O futebol é uma indústria que gera renda, que gera empregos. Penso que o Brasil tem que deixar, ou pelo menos exportar menos artistas e exportar mais o nosso produto. Exportar mais as nossas competições e mantendo aqui, com um projeto sustentável, os nossos atletas. É isso. Ana Moser tem simbologia. Ana Moser tem estatura para que possamos fazer com que definitivamente o Brasil tenha um projeto esportivo. E queremos, sabemos que podemos, sob a liderança da Ana Moser, construir esse projeto. Edinho é uma força muito grande, uma liderança, uma luz aí para guiar e tem ajudado bastante. Eu tenho certeza que vai ajudar muito mais ainda, porque aquele negócio, né? Entrando agora, eu ainda não tenho. Eu sei que eu não estou ainda bem estabelecida aqui, porque eu ainda estou com poucas dúvidas. Quando você não tem dúvidas, é que você ainda não descobriu tudo, né? Então, eu sei que eu vou precisar muito dele. E falando o que ele né, refletindo sobre o que ele falou. A política de Estado, a política nacional do esporte, estabelecer quais são as responsabilidades, as prerrogativas, as premissas dos municípios, dos estados e da União, né, estabelecer essa ordem, essa colaboração. No final das contas, a pressão sempre é muito maior nos municípios, que é onde está a população, onde é a gestão próxima da população. E as políticas são federais, muitas vezes. Então, essa conexão, o esporte não tem essa conexão. Ou como tem a saúde, como tem a educação, como tem a própria assistência social. O esporte não tem. Então, não existe uma maneira de estar tanto escalando as políticas como os recursos. Então, isso são as duas legislações que estão correndo no Congresso, a Lei Geral do Esporte, que é o Sistema Nacional, e o Plano Nacional do Esporte, que o plano é o sistema em implantação. Né? Como você tem uma visão e você estabelece as diretrizes, as metas, os indicadores para implantar essa visão. Então, são as duas legislações super importantes que estão avançadas no Congresso e a gente pretende ajudar a que elas sejam aprovadas, né, o mais rápido possível. Ele falou também do alto rendimento, como é importante o alto rendimento, que é a referência, né? Hoje na posse citei Manuel Sérgio, e eu vou citar novamente aqui com você, Juca. Manuel Sérgio, filósofo português, que pensa muito futebol, ele pensa muito esporte, gosta muito do futebol, mas pensa muito esporte de uma maneira geral. Ele fala que o esporte de rendimento de um país deve ser a expressão máxima de qualidade do esporte que é praticado naquele espaço.
No Brasil, a gente não tem isso. A gente tem uma diferença muito grande entre o esporte de rendimento e o restante do esporte. E quando essa diferença acontece, é um sinal claro da desigualdade que acontece nessa sociedade. Então, é em cima disso que a gente tem que buscar, trabalhar. Fatalmente, vai impactar no esporte de rendimento. E eu olho muito para as lacunas, Juca. As lacunas do esporte de rendimento está, muitas vezes, no esporte dos estados, no esporte das federações, porque a gente precisa ampliar. O vôlei, Juca, é o maior esporte fora do futebol. Veja quantos times jogam a Federação Paulista, veja quantos times jogam a Federação Carioca, a Federação Mineira, os 3 maiores estados do Brasil. Eu acho que São Paulo não passa de meia dúzia de times. Você vai olhar o Rio, eu acho que não consegue nem fazer um campeonato estadual, tem que trazer gente de fora, Minas a mesma coisa. Então isso não está certo. Então a gente precisa ter um número maior de equipes jogando. E o presidente Lula pediu o esporte amador, mas esse esporte que está abaixo do esporte de alto rendimento nacional, né? Então, nacional ou internacional. A gente tem o regional, a gente tem também as categorias de base, em larga escala. A gente tem os campeonatos estaduais, escolares, em larga escala. A gente tem os jogos abertos do interior, os jogos da cidade, esses campeonatos que não são de federação, são mais diversos, mais amplos. Essas são as questões do esporte de rendimento que eu acho que nunca foram olhadas. E se a gente tiver a oportunidade, é para isso que a gente vai olhar. Porque o esporte de rendimento hoje, ele está muito melhor do que o restante. O orçamento hoje do COB, ele é muito bom. Ele está em cerca de 200 milhões para esse ano. É o suficiente? Nunca vai ser suficiente. Claro. Né? Mas a gente, assim, vê, primeiro, aberta todas as questões do esporte de rendimento e apoiar em todos os níveis. É de interesse total e vontade total que tenhamos cada vez mais e melhores resultados, que tenhamos cada vez mais e melhores atletas com resultados internacionais, que tenhamos cada vez mais e melhores campeonatos internos, todas as modalidades. Então, o esporte de rendimento, ele tem avançado bastante nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, e a gente tem, né, esse esporte com grande responsabilidade, e assim vai continuar sendo, né? Mas vamos olhar para as lacunas. E o futebol, da mesma maneira. Futebol mais ainda. O futebol precisa ser... o governo precisa prezar pelo cumprimento das leis, né? Seja com a proteção às torcidas e ao bom convívio nos estádios, seja o respeito às questões próprias da formação dos clubes, dos jovens em formação, as questões escolares, as questões de segurança, de apoio familiar, né, e tudo isso, né, que a gente, enfim, isso está na legislação há muito tempo e há muitas questões, né, com relação a essa legislação e o cumprimento. Acho que nós temos que prezar para a educação nesse sentido, né, e ao cumprimento, né, e o monitoramento. E também o próprio futebol nos estados, né, eu acho que essas são as lacunas, né, são poucos, a maior parte dos atletas de futebol ganham muito pouco, né? Ganham um salário mínimo, né? E jogam e têm emprego durante poucos meses no ano, né? O calendário ele tem, né, gaps, né, durante o ano. Então, enfim, esse esporte, essas lacunas. Né? Diria assim que parece o esporte no Brasil hoje parece um queijo suíço. E a gente tem que preencher esses furos com gente fazendo esporte, com instituições sendo reconhecidas e alçadas dentro de um ecossistema que favoreça o desenvolvimento dessas instituições, instituições locais, ONGs, projetos, escolas, clubes, né, projetos de escolinhas, projetos ligados à educação integral, ao contraturno da escola,
grêmios. Quando a gente vai para uma região, Juca, e essa é a nossa proposta, né, de ocupação do Brasil através de redes de desenvolvimento local, essas redes servem para, numa região, exatamente mapear o que há de esporte e gente que faz esporte nessa região e organizá-los numa rede que se colaborativa e onde o governo invista em recursos humanos, em treinamento e construa um caminho que eu falei aqui para os outros colegas ministros, que o esporte ele é participação e ele é integração, ele é comunicação.